Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi, vamos para mais um React aqui em nosso canal. A entrevista coletiva dada pelo professor Abel Ferreira ontem à noite em Barueri, depois da ótima vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, Palmeiras 2, Corinthians 0. O time vai pegando forma, não é miojo, não é da noite para o dia e devagarzinho vai evoluindo e ainda tem muito para evoluir. E é isso que deixa a gente com bastante otimismo, como mudam rápido as coisas no futebol, né? Há 2 semanas ninguém prestava. Manda todo mundo embora. Abel, Pardabel, manda todos os jogadores embora, contrata tudo de novo. Futebol, né, cara? Futebol é isso, e cada um vê de um jeito e tem a emoção envolvida. E estamos também agora no outro lado da moeda, com a emoção positiva em alta. Talvez a gente possa até estar supervalorizando alguma coisa, mas me parece claro que o time está num ótimo caminho, os jogadores vão se encontrando em campo e também fomos ajudados, é verdade, pela fragilidade do Corinthians. Ontem jogou muito mal o Corinthians, ontem desfalcado, né? Desfalcado, mal, e não sei se talvez um pouco de ressaca ou pensando em Sul-Americana, sei lá o que os caras estão pensando da vida. Jogo do meio de semana é brasileiro. Enfim, eles não jogaram derby, nós jogamos e nós demos um pau neles. Vamos ver o que o Abel falou sobre tudo isso, sobre o coletivo, sobre os desempenhos individuais, que ele não gosta de falar muito, mas vamos ver o que ele falou, afinal de contas, depois da partida. Vai, Abel. Abel, boa noite. A vitória convincente, ela reúne justamente, né, é uma combinação de vários fatores dentro dos 90 minutos. Hoje o Palmeiras teve um domínio físico, um domínio técnico, pouco sofreu, praticamente não sofreu. O Everton foi fazer uma defesa agora no finalzinho do jogo. Quando a gente olha para o domínio que o Palmeiras teve no jogo de hoje, né, e essa vitória contundente contra um adversário que causou problemas na final do Paulistão, dá para olhar a atuação de hoje e cravar que foi a principal e a melhor, por enquanto, desse ano de 2025? Obrigado. Depende do ponto de vista. Eu achei que nós, por exemplo, no jogo que fizemos contra o Corinthians em casa, que não ganhamos no final, que falhamos um penalti, na minha opinião. Jogamos tão bem, ou melhor se calhar do que hoje. A diferença é que as bolas não entraram. Eu sei que as avaliações que vocês fazem é sempre em cima dos resultados, mas na minha opinião esse jogo foi também muito bem conseguido. Infelizmente as oportunidades que tivemos não as fizemos como hoje. Hoje poderíamos e devíamos ter feito mais 2 ou 3 golos, mas não conseguimos. Abel, boa noite. Opa, errei. Espera aí. Não ganhamos no final. Errei tudo aqui. Tão bem, ou melhor se calhar do que hoje. A diferença é que as bolas não entraram. Eu sei que as avaliações que vocês fazem é sempre em cima dos resultados. Poderíamos e devíamos ter feito mais 2 ou 3 golos. Estou perdido aqui. Não conseguimos. Pronto, agora sim. Agora parei certinho aqui. Foi mal. É o seguinte. O Abel, ele deixa para falar as coisas mais agudas quando ganha. Então, ele usa o jogo de ontem para justificar que antes não estava tão ruim quanto as pessoas estavam falando. Então, ele fala assim, nós jogamos melhor ainda no jogo que nós empatamos. Então, nós amassamos o Corinthians e não fizemos o gol e ainda perdemos um pênalti no último minuto. É verdade. É verdade. Talvez o Palmeiras tenha feito o melhor jogo naquele empate com o Corinthians. Melhor até que ontem. Pode ser. Só que ontem a gente tem espaço para evolução. A gente está no meio de um processo de evolução e funcionou.
E isso dá muito otimismo, traz muito otimismo, sabe? Dá outro ânimo para todos, torcida, a imprensa olha diferente. Aquele jogo que talvez nós tenhamos realmente jogado bem foi um esforço de um sistema falho e desgastado, mas pelo esforço talvez tenha funcionado melhor. Aquele jogo o Palmeiras jogou com muita garra, foi muito para cima. Realmente a bola não entrou, o Corinthians ficou retraído, quietinho ali atrás, só tomando porrada. Então deu uma boa impressão, muito boa, mas dentro de um sistema que já não tinha muito para onde crescer. Então, talvez por isso a impressão generalizada de que ontem foi bem melhor. Abel, boa noite. Zé Henrique, Rádio Energia 97. Hoje eu vi o Palmeiras muito agrupado, né? Vinha um jogador do Corinthians, pegava a bola, 3, 4 ali tentando roubar a bola, um se ajudando. E aí, uma pergunta que o torcedor palmeirense provavelmente faria para você. Por que não jogou assim, né, contra o Corinthians em Itaquera? Você disse há pouco, na coletiva passada, sobre o Ranieri, se eu não me engano, mas eu vi essa aproximação, essa chegada, e uma coisa muito importante, o faca nos dentes. Hoje o Palmeiras entrou realmente para jogar um clássico. Não concordo com nada. Não, olha, eu falei com o teu amigo no início do jogo, nós fizemos o Paulistão praticamente sem reforços. O nosso melhor jogador no Paulistão lesionou-se, nunca mais jogou até à data de hoje. São factos. Maurício. Eu entendo que as expectativas estão muito altas. Nem mesmo o Verstappen agora consegue ganhar sempre em primeiro. Ele sempre fala de Fórmula 1. As atualizações às vezes demoram a chegar ao ponto que cada um quer. Portanto, eu não vou alterar uma vírgula daquilo que foi das críticas que nós recebemos há um tempo atrás. Há muito trabalho para fazer. Há muita atualização para fazer nesta máquina. Já fizemos hoje algumas, ou já tínhamos feito já no Sport, já tínhamos feito em casa com o próprio Botafogo, ainda com apenas 2 dias de recuperação após uma final, que na manhã também ninguém fala, ninguém quer saber, também disso. Mesmo agora no último jogo com o Cerro continuamos nessa atualização e, como disse, a jornada é longa, mas é importante que os jogadores vão percebendo as atualizações ou a atualização que eu fiz e vamos ganhar umas vezes e perder outras. Abel, boa noite. Acho muito legal essa história de atualização que o Abel fala. Ele claramente se inspira na Fórmula 1. Aliás, daqui a pouco tem corrida. Ele se inspira claramente na Fórmula 1. Inclusive, quando ele escreveu o livro dele, né? Tem claros paralelos com Fórmula 1 o tempo todo. Ele gosta de automobilismo, vai assistir a corrida em Interlagos. Que são as atualizações que os carros recebem. Então, tem muito isso na Fórmula 1, né? O carro não está rendendo muito bem, mas tem uma equipe por trás ali trabalhando, fazendo teste, nova peça, nova configuração, novo setup. E aí aplica, testa, aplica, só que isso não vai para a corrida. Fica testando, até dar a melhor combinação. Aí põe no carro, e aí de uma hora para outra um carro que estava meia boca começa a render para caramba. Isso é na Fórmula 1. No futebol não é bem assim. Porque você tem que ir fazendo as atualizações na prática, no jogo. Não dá, é tentativa e erro. E é tentativa e erro, não é que nem na Fórmula 1, que é nos bastidores, e depois coloca tudo de uma vez para a corrida. Tem que ser no jogo a jogo. Porque não tem tempo para treinar. Se tivesse tempo para treinar, daria para fazer a mesma coisa, mas aqui não dá. Então, o time vai evoluindo devagar, não é no ritmo que a gente gostaria que fosse. Então, a resposta à pergunta é muito simples, é porque não deu tempo de arrumar o time a tempo das finais. Não foi, o tempo não foi suficiente. A gente falava, olha, os melhores jogadores estão lesionados, eles estão se conhecendo, foram entregues muito tarde, o Vitor Roque chegou no final de fevereiro. Então, tudo isso
Né? Tudo isso explica por que o Palmeiras não jogou exatamente assim nas finais contra o Corinthians. Boa noite, Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. E nessas atualizações que você fez na equipe, deu para perceber um Estevão não ficando muito pelo lado direito. Muitas vezes o Estevão caía por dentro, caía pela esquerda, buscava muito atacar de todos os lados do campo pelo setor ofensivo. Essa foi uma mudança também naquelas rotas de ataque que você já falou em outras entrevistas. Teve uma atualização nessas rotas de ataques do Palmeiras. Uma segunda pergunta, né? Antes do jogo, vocês acabaram perdendo o Murilo com um problema físico, e aí o Mikael, o único zagueiro, é quem fica no banco. Quero te perguntar sobre o Naves, porque você já falou contra o São Bernardo, que era um jogador que o Palmeiras quer ajudar, pode procurar um novo espaço, mas depois da final do Campeonato Paulista, o próprio Naves conversou com a gente e falou, não, pensei, acho que eu vou ficar. O Naves, ele fica ou é um jogador que o Palmeiras hoje busca um outro espaço para ele? Olha, o Naves foi dos jogadores que mais pediu para sair, e nós deixámos sair, mas a verdade é que não apareceu, a não ser agora, o Botafogo, e apareceu porque tem um jogador lesionado e nós não vamos emprestar um jogador. Se quiser, paga a um preço e não é muito caro. Se quiserem esse jogador, pagam, e a gente não tem. Eu não tenho problema nenhum em vender jogadores ao meu rival, nenhum. Agora não vamos emprestar com a opção de compra, porque aqui no Palmeiras ninguém é idiota, não é? Sabemos aquilo que fazemos. Como eu te disse, o Naves pediu muito para sair, nós sim senhor. Houve uma outra abordagem, mas nada de concreto. Ficámos à espera que o empresário trouxesse algo de concreto. Não trouxe nada. Como tu disseste, é nosso jogador. Infelizmente hoje, como tu disseste muito bem, o Murilo lesionou-se. Como tu disseste muito bem, apesar de ter pedido muito para ir embora, jogou muito no Paulistão, inclusive entrou na final, como tu sabes. Portanto, a concorrência ela é forte para todos e ele faz parte do grupo. Agora não podemos aceitar negócios que não fazem sentido absolutamente nenhum. Vamos esperar até o final, até meio do ano, e ver o que é melhor para todas as partes. Mas essa é uma questão mais do departamento de futebol, não é uma questão minha. Eu já disse que gosto muito do jogador, inclusive jogou muito connosco, mas o jogador é um jogador que quer jogar mais, eu entendo isso perfeitamente. Agora é uma questão que o Barros tem que resolver. A outra... Vamos falar do Naves. Tem uma corrente na internet que eu acho absurda, que usa o fato do Naves estar sendo preterido pelo Abel para atacar o Abel. Então, estão elevando o Naves ao status de Valdemar Fiume. O Naves é o novo Valdemar Fiume. E não é. O Naves é um bom zagueiro, promissor. Acho que não está no nível, por exemplo, do Vitão, que hoje está no Inter. Pode vir a ser um grande zagueiro, chegar no nível que está o Vitão hoje, passar o Vitão. Tem toda a condição para isso, mas ainda não. E o Abel faz escolhas, cara. Ele está olhando, todo mundo está treinando. Ele não está deixando o Naves de fora porque ele acha o Mikael mais bonito. É porque ele acha que o Mikael joga melhor. Ele não está deixando o Naves de fora para punir o Naves porque ele pediu para sair, porque ele está com muita vontade de jogar. O Abel entende isso. Mas uma coisa não me parece relacionada à outra. Na cabecinha de quem quer arrumar motivo para criticar o Abel, isso vira um cavalo de batalha. É desonesto intelectualmente, mas é assim que a banda toca. O cara quer, inventa lá uma narrativa, uma realidade paralela, e crava que é verdade. E pode até ser, cara, mas eu não acredito nisso. Não me parece. Não casa com as atitudes do dia a dia do Abel. Ele não me parece ser um cara assim. Posso estar errado também. Posso estar errado. Mas daí a cravar que o Abel é vingativo e não sei o quê,
e aí elevar o Naves ao posto de novo Valdemar Fiume. É demais, né? É demais. Então, assim, legal, né? Que o Abel fala assim: olha, a gente até liberaria, mas não apareceu ninguém. Só apareceu o Botafogo agora porque eles tiveram uma lesão num zagueiro deles. Então, eles estão meio que desesperados. Mas você quer o Naves? Então, paga pelo Naves. Paga pelo empréstimo. Ah, não, eu quero empréstimo com o valor fixado. Aqui ninguém é idiota, né, cara? Então, são fatos normais do futebol que a torcida do Palmeiras, ou parte, aquela parte, né, de sempre, está forçando a barra para criar mais uma situação. E é assim que a banda toca, né? Eu já estou começando já estou conformado que isso nunca vai mudar, vai ser sempre assim, e que o Palmeiras precisa desenvolver, Palmeiras, todos os clubes, né? Mas eu me preocupo com o Palmeiras. Precisa desenvolver um mecanismo para imunizar os jogadores e a comissão técnica contra essa praga. Né? Esse tipo de reação negativa doentia que existe tanto nas redes sociais quanto até na arquibancada. Né? O cara tem que... Aqui em Sorocaba a gente fala ouvido de mercador. Né? Tem que entrar para um lado, sair pelo outro, sabe? Não tem que sair fazendo fio, não tem que mostrar dedo do meio, né? Então a gente tem casos do Breno Lopes, do Luiz Adriano, agora do Richard Rios, e tantos outros recentes, vários, não são poucos, tá? De jogador que perde a paciência com a torcida. Então o Palmeiras tem que treinar os jogadores, falar assim, olha, é assim, você tem que reagir assim. Ah, mas eu sou humano. Isso, eu sei que você é humano, mas você, por ser humano e ser um cara que ganha bem, você precisa aprender a lidar com a sua profissão, e isso faz parte da sua profissão. É uma mudança que houve na sociedade e o jogador tem que se adaptar. Outra pergunta das atualizações que tu estavas a dizer, não, como deves calcular, não te vou dizer o que é que nós fizemos. E a segunda pergunta, e reforçando ainda isso, o Estevão jogou exatamente igual que nós jogámos hoje no primeiro jogo que fizemos com o Corinthians, que falhámos o penalti no último minuto. Exatamente igual. Qual foi a diferença? Hoje conseguimos fazer 2 golos. E por incrível que pareça, 2 golaços, né? Fora da área. E às vezes aqueles que são dentro da área facinho para fazer, às vezes não conseguimos fazer. Mas é bom que os nossos jogadores entendam que as equipas cada vez jogam com o Palmeiras, jogam muito retrancadas, como foi 23 remates contra 2 ou 3 deste mesmo rival em nossa casa, e nós não conseguimos furar aquela linha, se calhar muito por culpa destes remates exteriores, e este é uma das armas que nós temos que ter, para além dos cruzamentos, para além das combinações, para além das viradas de flanco. Equipas que jogam tão baixas e tão cerradas, temos que usar e bem os remates exteriores, porque já o sofremos, por exemplo, quando fomos jogar no primeiro jogo da Libertadores, 2 golaços. É uma das armas que temos, e fico feliz por os jogadores ouvirem o que o treinador lhes diz, e mais do que tudo, nós só fazemos golos se chutarmos no golo, e são 2 jogadores que têm essas características, e espero que continuem a arriscar. Edson Rufino, Centro. Eu honestamente, eu não me lembro, né, do posicionamento do Estevão por dentro naquele jogo contra o Corinthians, no Allianz. Pode ser que tenha acontecido mesmo, não me lembro. Mas parecia, naquele momento, se é que aconteceu mesmo, eu acredito no Abel, muito mais um improviso do que uma tendência. E agora sim, parece uma tendência, porque ele está repetindo isso. São as tais das atualizações. Né? Ele está mexendo no time, ele está vendo que não está funcionando e está mexendo no time. E daí ele fala, não vou mudar uma vírgula. Não é que ele, não vou mudar uma vírgula, não vou mudar o jeito do time jogar. Não vou mudar o planejamento. O planejamento inclui teste aqui, teste ali, mudança aqui, mudança ali. Está no planejamento essas mudanças. Então, não vou mudar.
né? O que não dava para fazer é, sabe, mudar tudo da noite para o dia e botar para jogar daquele jeito e pronto, vai funcionar, miojo. Não é miojo, futebol não é miojo. Não acontece em 3 minutos, né? Precisa de tempo, entrosamento, paciência e, de nossa parte, confiança num cara que já mostrou extrema competência. Extrema competência. O cara tem métodos, tem processos, é focado, é absurdamente trabalhador. Ah, mas ele vai na Fórmula 1, ele vai não sei o quê. Pô, né? O time nessa situação e o cara almoçando, né? Parece isso. Então, sabe, acham cada coisinha para encher o saco. E aí o cara vai mostrando trabalho, aparece o resultado, e aí esse pessoal fica tudo com cara de bobo, né? Vamos lá. Parabéns para todos. Parabéns aos envolvidos, diria Mr. Varela. 95 FM. Hoje foi o 4º jogo envolvendo Palmeiras e Corinthians. Eu queria saber, se você puder falar, a respeito da pré-eleição. Foi muito diferente dos jogos anteriores, porque o Palmeiras esteve em campo, encarou o jogo como se fosse uma final de campeonato. Não, para mim todos os jogos são importantes. E a final do Paulista foi decidida por detalhes. Se nós formos puxar atrás, nós falhámos um penalti no primeiro jogo do Paulista, vocês estão sempre a falar no Paulista, que nos podia colocar, inclusive, numa fase seguinte, em primeiro lugar. Se vocês se lembram, que deu um empate, que nós fizéssemos esse penalti, tínhamos ganho esse jogo no último segundo, lembra-se? No primeiro jogo da final, em nossa casa, o Corinthians só defendeu, e bem, e numa transição que teve, ou num remate fora da área do Yuri Alberto, fez 1-0. E em casa deles, podemos ter empatado a eliminatória. O que é que aconteceu? Sabe-me dizer? O que é que aconteceu? Falhámos um penalti. Então, temos que aceitar. Eu não mudo o meu discurso em função se ganho ou se perco. Fico contente quando ganho e fico puto quando perco. E isso eu não vou mudar. Eu sou assim, não vou mudar. Odeio perder. Amo ganhar. Isto sou eu. Isto eu não vou mudar. Entende? Portanto, o Corinthians é um dos rivais que nós temos ao longo deste ano. E esta prova é para somar pontos. Seja contra quem for. Para mim é igual. Mas o Corinthians, isso é para vocês, para os nossos torcedores. Para mim é um adversário que nós temos que ganhar. Eu não mudo a minha filosofia, nem a minha postura, seja com o Corinthians, porque nos ganhou a final. Para mim já passou. E já disse à Presidente o que é que eu penso do Paulista. Já disse à minha Presidente o que é que eu penso desse campeonato. Já lhe disse e digo-lhe as vezes que forem precisas. E se vocês forem atrás e puxarem uma fala minha, eu falei o que é que significava o Paulista para mim, para a nossa equipa e para outras equipas. E o que nós hoje fizemos é o que nós temos que fazer. É entrar fortes no jogo, é melhorar as nossas dinâmicas, é enganar o adversário como hoje enganamos, que estava à espera de uma coisa e nós fizemos outra, e conseguimos lhe tapar um jogador que é fundamental nesta equipa. As equipas que conseguir bloquear o Carrilho, bloqueiam 50% do jogo ofensivo do nosso adversário. E nós hoje tínhamos, de facto, gatilhos para bloquear esse jogador, que foi o jogador que, quer em casa, quer fora, mesmo em casa, não tendo muita bola, porque não tiveram a bola em casa, mas foi o jogador que mais criou do nosso adversário. Portanto, umas vezes ganhamos, outras aprendemos, e quando perdemos com o Corinthians aprendemos, e foi isso que fizemos hoje. Pena, como te disse, de ter sido só, o resultado acaba por ser muito curto para aquilo que foi a produção da nossa equipa. Devíamos e poderíamos ter feito mais 2 ou 3 golos. Aliás, fizemos. Boa noite. Divertido, né? Ver ele dando a pancada na plaquinha e tentando arrumar ali. Mas casquinha de banana essa pergunta, né? O Palmeiras entrou hoje como se fosse uma final. Pô, acabamos de perder uma final dos caras, né? E em 2 jogos que o Palmeiras jogou melhor dos 2. Não faltou atitude, não faltou garra, não faltou luta, faltou a bola entrar. Tivemos pênalti.
né? Perdemos o pênalti. No primeiro jogo, ele veio com os números e são irrebatíveis. Nós finalizamos 23, os caras finalizaram 2, eles fizeram o gol, a gente não fez. Tudo bem que das 23, talvez, sei lá, 15 não tenham sido lá grandes chances, mas então 8 foram, né? Mesmo assim, é um puta número. Então, dava para ter ganho Paulista, mas não ganhamos. E vira a página, fica remoendo Paulista. E ele fala, eu já falei o que eu acho do Paulista. Ele não falou de novo para não aumentar a polêmica, mas ele deixou claro nas entrelinhas e já tinha dito antes, é um campeonato menor, que não interessa, que é pré-temporada, esportivamente falando, é claro que ele tem um valor econômico ali importante, mas esportivamente ele não é importante. E fica se dando toda essa, né, essa moral para o campeonato que não é tão importante, mas é do jogo, porque daqui a pouco ninguém vai lembrar. Ainda está se falando nisso porque é recente. Houve confrontos recentes com o Corinthians e ontem o jogo foi com o Corinthians. Então é meio que inevitável, mas a pergunta não deixa de ser uma casquinha de banana que ele teve ali que dar umas voltinhas ali para saltar. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Abel, no último jogo você perdeu o Veiga, que era uma peça muito importante para o seu time, era titular, jogava por dentro, e imediatamente você colocou o Felipe Anderson para jogo. E, diferentemente das últimas vezes que ele entrou, ele jogou pela direita e o Estevão mais por dentro. Hoje você fez a mesma escalação, né? O Felipe desde o começo jogou mais aberto pela direita, e então imagino que você tenha gostado do que você viu. Qual que é a sua percepção sobre as atuações do Estevão mais por dentro e a do Felipe jogando pela direita? E afinal, o Felipe chegou a te pedir em algum momento para jogar pela esquerda, para jogar pelo meio, para jogar pela direita? Olha, eu falo sempre muito com os jogadores para perceber quais são as posições que eles mais gostam. E ele é um dos jogadores que faz mais com uma posição. Mas tu sabes quem é que tem jogado à esquerda como 7, à direita como 7? Sim. Não. Antes dele. Só que nós temos 2 10. Quem são os nossos 2 10? Veiga e Maurício. Onde é que eles estão? Lesionados. Pronto. E o treinador, felizmente, o treinador tem jogadores que fazem mais que uma posição. E quando esses jogadores não fazem, são desafiados pelo treinador a fazer outras posições. E 90% dos nossos jogadores são capazes de fazer mais do que uma posição. O Estevão faz mais do que uma posição, pode fazer de 11, pode fazer de 7 e pode fazer de segundo centroavante, como foi hoje, de 10. O Rios pode jogar à direita, pode jogar à esquerda, pode fechar o corredor por fora no lado direito. O próprio Maurício pode jogar, nós quando fomos contratar ao Internacional, ele jogava na posição 7, de fora para dentro. O Mike pode fazer de 7, pode fazer de 2. Hoje vocês viram o Paulinho, pode fazer de 11 e pode fazer de centroavante também. Entrou ele e o Flávio. Portanto, a minha sorte é que em função destas lesões todas que tu falaste, que foi, quando chegamos, Felipe Anderson não começou para a época. Teve problemas físicos. Depois foi o Gomes, depois foi o Rocha, depois foi o Maurício, depois foi o Lucas, hoje foi o Murilo. Ver se hoje, quando chegar lá dentro, não tem nenhuma novidade em relação àquilo que são os lesionados. E, portanto, é bom, e o Filipe também sabe que pode fazer bem aquela posição, 7, e a verdade, eu acho que sou melhor treinador do que vocês, porque eu sei que todos gostam de ser treinadores, mas eu acho que sou melhor do que vocês. E se o meti na posição 7 é porque acho que ele pode jogar na posição 7. Agora, quando eu tiver o elenco todo pronto, não vai ser fácil jogar na posição 7, né? Porque depois ainda tem 10, vai voltar para onde for preciso. Eu não faço aquilo, eu faço aquilo que é o melhor para o Palmeiras. É essa a minha intenção. Tudo aquilo que eu faço, aliás, já vos disse que tenho no meu gabinete uma frase que diz assim: em caso de dúvida, o que é melhor para a equipa? Eu não trato aqui de nenhum jogador. E volto a repetir, eu não vim para aqui para fazer amigos, nem amizades, nem com jornalistas, porque não faço amizades com jornalistas, nem amizades com ninguém. Eu vim para aqui para ganhar. Pagam-me para ganhar.
para apresentar resultados, que é isso que nós fazemos, e eu só continuo aqui se apresentar resultados, porque se eu apresentar resultados, vou embora como todos os outros, está bem? Ficou bravo com a pergunta do João. Aliás, ele estava daquela expressão serena, né, normal, anotando, de repente o João fala assim, afinal, você conversa com os jogadores? E ele sentiu como uma cobrança, tipo, você faz o que você quer, você não conversa com eles. Ele entendeu isso, imagino. Estou usando a maquininha do Galvão Bueno aqui. Porque a expressão dele muda na hora. Vocês notaram isso? Ele está ali anotando, de repente ele arregala o zoião, assim. O que o João quis perguntar, e isso eu não preciso de maquininha, eu sei, foi porque o Felipe Anderson sempre jogou do lado direito na Lazio, e ele poucas vezes estava sendo utilizado do lado direito. Porque tem o Estevão. Né? Porque você tem o Estevão, porque você tem o Veiga, que você tem o Maurício, que estava jogando muito bem. E aí, de repente, você perde o Maurício, perde o Veiga, e você tem que ter alguém para jogar por dentro. Podia ser quem? Podia ser o Thales. Mas aí ele fala assim, não, eu vou colocar o Estevão. E aí abre a vaga na direita. E tem outro cara que joga também pela direita, que é o Facundo, que está jogando na esquerda, que ganhou a posição na esquerda, e que vai perder agora que o Paulinho chegou, mesmo jogando bem. Então, o Abel ele foi muito feliz quando ele amarra tudo dizendo, olha, eu sei que os jogadores têm suas preferências, gosto de jogadores que jogam em mais de uma, e ele mencionou vários jogadores que fazem a 9 a 11, a 7 a 2, que faz as 3, né? O 7, o 10 e a 11. Eu gosto de jogadores assim e eu os desafio a desempenhar nessas outras funções secundárias quando eu preciso. E aí ele ilustra, fala assim, no meu escritório eu tenho lá uma frase, eu tenho que fazer o que é melhor para o time. Eu não estou aqui para fazer média com o jogador, não estou aqui para fazer média com o jornalista, não estou aqui para fazer média com ninguém. Aí ele deu aquela dose de abelismo dele que não precisa, que só traz antipatia para ele. Ele devia saber disso, mas parece que ele não está preocupado mesmo, então, por isso que ele faz isso. E aí, se ele faz isso, ele também tem que estar preparado para suportar e entender porque, às vezes, as pessoas fazem campanha contra ele, porque não gostam do jeito que ele fala, às vezes. Né? Pessoas são difíceis, né? Então, é assim que a banda toca. Gostaram? Gostaram? Tenho certeza que vocês gostaram. Se não da entrevista, do resultado vocês adoraram. Então, tá tudo certo. Gostamos todos, né? Como é bom ganhar do Corinthians, né? Tava fazendo falta já. 3 jogos que a gente não ganhava deles. Nossa, jejum. Né? Saímos em grande estilo e podia ter sido mais. E ele falou no começo da entrevista: podíamos ter feito mais gols. Mas não vamos reclamar, né? 2-0 com 2 golaços e mais uma boa entrevista do Abel, esclarecendo aí alguns pontos importantes. Vamos lembrar, o Naves não é o Valdemar Filme, hein? Beleza, turma? Boa semana. Tenho certeza que todos terão uma ótima semana. Quarta-feira, jogo em estádio maldito. Beira-Rio, Palmeiras e Inter. Muito difícil ganhar lá. Ganhamos recentemente algumas vezes, mas segue sendo muito difícil. O Inter está em ótima fase. E vai ser um jogo importante para consolidar o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras ganhar, é claro. E também para essa pequena rixa que nós temos com o Internacional com relação ao confronto direto, né? O único time brasileiro que ganha do Palmeiras no confronto direto. Estou falando do time de Série A, Série B, né? Esses times que tem um confronto e ganhou por alguma razão, não conta. Estou falando de times com volume, né? O Internacional é o único time com volume de confrontos que ganha do Palmeiras. Então, 5 jogos na nossa frente, se não me engano, então a gente precisa cortar isso e virar rapidinho. Tá certo? Ótima semana, turma. Valeu, obrigado pelo apoio, pelo carinho e até quarta-feira. Mas quarta-feira não.
Até amanhã, segunda-feira, tem Verdades ao Vivo, às 8 horas aqui no nosso canal. Um grande abraço, saudações ao Viverdes.